Este é o Podcast, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Aqui você vai ouvir entrevistas, histórias, enfim, tudo aquilo que caracteriza o modo de ser da vida cabista. Olá a todos, mudei a entrada do podcast. Estamos aqui no episódio número 6 do Podcac. Eu, João Gilberto, Maria Paula e Zandara. E depois de eu ter puxado muito a orelha das duas, finalmente nós mudamos porque eu já não aguentava mais tanto homem vir falar aqui. Então, hoje nós temos aqui uma figura feminina, né? Uma pessoa popular aqui na cidade de Arraial do Cabo. Eu digo popular porque eu sempre vejo o rosto dela sorridente nas redes sociais. Então, nós temos aqui hoje a Andréia Tinoco, que é da área do serviço social, empreendedora, enfim, uma pessoa aqui que é muito conhecida aqui na cidade, né? E vai bater esse papo conosco hoje. Então, eu aproveito para cumprimentá-la mais uma vez, né? Então, seja bem-vinda aqui ao nosso Podcac. Professor, obrigada pelo convite. Falo muito, mas confesso que eu estou nervosa. Estou falando na frente do meu professor, né? Mas gosto, o assunto é uma paixão. A gente vai falar de Arraial do Cabo, né? Eu vou até cometer uma pequena inconfidência aqui, né? 20 anos, professor. Engraçado isso, né? Uma vez professor, sempre professor. Então, eu conheci a Andréia há muitos anos, né? Mas aí ela me viu, me reconheceu, é sinal de que eu não envelheci tanto assim, né? E falou, professor, ou seja, professor, sempre professor, né? Mas você, Andréia, é nascida aqui em Arraial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua ligação com a cidade, se você veio para cá, se você é nascida aqui, de qual família, né, porque aqui isso é muito forte aqui na região, né, com a sua ligação, com a sua família. Queria que você falasse um pouquinho de você. Professor, eu nasci no Rio de Janeiro. Meus pais vieram morar na região dos Lagos, em cidades diferentes, depois da aposentadoria deles, mas eu passei a adolescência toda frequentando a região, e Arraial do Cabo, agora eu cagueto a idade, né? Eu frequentava o Rancho, frequentava a Praia Grande, comecei a fazer os amigos por aqui. Mas vim para Arraial do Cabo já adulta, morei na cidade, tanto no centro quanto nos distritos. Eu morei lá no bairro Caiçara, no distrito de Figueira, por 16 anos eu fiquei em Arraial do Cabo. E assim eu conheci a cidade, conheci a fundo a cidade, né? Porque quem vem e só vai à praia e vai embora, na verdade, não sabe nada de Arraial do Cabo. Então, nessa sua trajetória, assim, você vê muita diferença entre Arraial do Cabo do passado, né, e Arraial do Cabo que nós temos hoje aí diante da gente? Como é que você tem percebido essas transformações? O que você tem visto? Professor, eu sou até saudosista para falar do que havia antes, né? Mas a cidade está muito cheia, muitos novos moradores, mas o que eu sinto é que ainda que ela seja muito forte, latente e resista, a cultura local acaba sendo acuada com tanta novidade, com tanta coisa que vem de fora, né? A cidade só tem como expandir para os distritos, e isso está óbvio há muito tempo, mas perdeu aquele charme da Vila de Pescadores, né? Que era uma coisa espetacular, aquele charme da Vila de Pescadores e das famílias cabistas, né? A gente vinha como forasteiro para visitar, mas era mais gostoso ver as cadeiras na calçada. E você então chegou a ter essa convivência, né, com a Vila dos Pescadores? Você chegou a ter essa convivência assim e perceber essa cultura, sentir essa cultura tradicional? Não, eu era muito jovem, e essa mudança já começava. Quando eu frequentava lá,
O rancho era uma coisa que não tinha quase nada em volta. O que é o rancho? Era um grande point que a região inteira vinha para cá, todos os jovens, para curtir uma boa música ao vivo. Era muito bom, era muito bom. Mas de tudo isso, o que a gente via, né, mesmo como adolescente, que a gente não tem uma visão muito focada nesses detalhes, a gente percebe, chega na fase adulta e você percebe essa mudança. A cidade era mais bucólica, né? Era um período em que a cidade era mais bucólica. E a cidade está lotada. Mas de que ano assim nós estamos falando? O rancho... Estou falando de década de 80. Década de 80, né? Entendi. Mas você chegou a conhecer, assim, sem querer falar da nossa idade, né? Você chegou a ver a Álcalis em funcionamento, chegou a pegar esse pedaço? Sim, mas não tinha convívio, né? Na verdade, eu era uma visitante nesse período. Eu vinha eventualmente a Arraial do Cabo. Eu cheguei a Arraial do Cabo na minha fase adulta, quando eu fixei residência na região, né? Na verdade, eu vim do Rio, eu vim morar em Cabo Frio, um ano depois eu estava morando em Arraial do Cabo. E aí eu fui conhecer, de fato, a cidade, seus hábitos, seus costumes, seu dialeto especial, que eu sou apaixonada. Mas que dialeto é esse? Você já até havia mencionado antes da gente começar aqui, né, a falar, né, no microfone. Que dialeto? Eu estou até curioso com relação a isso. É o cabistês, professor. Não Me conhece? dá alguns exemplos. Um exemplo clássico, né? Eu ainda namorava meu ex-marido quando começamos, ele com a ideia de virmos morar em Arraial do Cabo, e aí ele me apresentou um casal de amigos. E a gente ia à praia, ia almoçar fora, e na primeira vez que eu encontrei com esse casal de amigos, eu ainda querendo ser muito simpática, porque ainda estava namorando ele, né? E aí ele me apresentou e, na primeira vez que eu estive com eles, passamos um dia na praia, que para mim foi péssimo, porque a moça falava, tudo que eu falava, ela falava, cala a boca. Ela falou a primeira vez, cala a boca. E depois ela falava, cala a boca com isso. E depois ela falava de novo, cala a boca com isso. E eu já com, né, uma tromba, querendo... Né, e fomos embora. Eu falei, olha, detestei essa mulher. Ela me mandou calar a boca. Ela foi muito deselegante. Até que eu conheci o cabistês, né? E o cabistês a gente conhece na prática. Quando a pessoa fala cala a boca com isso, ela pode estar concordando com você, né? O cala a boca, na verdade, não, eu concordo. Eu concordo e esse tema é desagradável. Eu concordo e ela não estava me ofendendo, ela não estava me mandando calar a boca. Né? E diversas vezes ela estava até concordando comigo, mas eu não sabia o que era e me sentia ofendidíssima. Nós tivemos até outros exemplos curiosos aqui, né, em outras entrevistas. Eu estou tentando me lembrar aqui, peço até ajuda aqui das meninas, não, do café. Já tomei café. Tomei café agora. Tomei café agora? O Ed também é maravilhoso, né? O Ed eu demorei um pouquinho para entender. E um dos que eu mais demorei a entender foi a Chesa. A Chesa. Então, o cabista tradicional, né? Ele fala só a Chesa. O que é a Chesa? A Chesa é o grito dos pescadores na hora de puxar a rede, né? Atesar, como eles dizem, a rede. A Chesa, né? Puxa, estica a rede. E por ser uma linguagem tão tradicional, o cabista nato ele se identifica com a Chesa. Interessante, né? Dá outro exemplo aí pra gente. O Usca, né, professor? O Usca. O Usca é uma vaia. Em vez de fazer faz Usca. Usca. Tem o Usca galo, né? O galo, que são, né, todo mundo que é bom, que é mamãe, é galo. Então, se chamar o cabista de galo é um elogio, né? E aí, galo? E como é que você faz isso para chamar uma mulher cabista? Galesca.
Ai, eu pensei que eu ia falar galinha. Galesca! Ai. Seria muito bom se fosse galinha. Tá, mas depois de tanto tempo, entre aspas, vivendo eu ia falar em São Pedro, em Arraial do Cabo. Depois de tanto tempo vivendo em Arraial do Cabo, se você tivesse que falar uma coisa de Arraial que não é tão compartilhada com as pessoas de fora, porque normalmente não é o que atrai o turismo, entre aspas, assim, dizendo. O que seria essa coisa? Tipo, uma coisa que é mais das pessoas que vivem aqui, das pessoas que a vida delas é aqui. Você quer falar assim, do turismo, Não, fora o turismo. Sim. Coisa das pessoas que vivem aqui, coisa da comunidade mesmo. Tipo, por exemplo, o dialeto, ou que o dialeto a gente já falou um pouquinho sobre, mas uma coisa diferente. O dialeto é uma coisa que eu costumo... Eu sou uma empreendedora do setor turístico. Então, quando você fala sobre isso, quando eu falo sobre isso com os meus clientes, eles ficam curiosos, querendo vivenciar isso. E isso é experiência. É o que tem mais caro para a gente vender no turismo, é a experiência, não é a praia, é a experiência. Uma outra experiência maravilhosa que a Arraial do Cabo pode oferecer é a sua gastronomia, né? A infinidade de pratos à base de lula, né, que eu só conheci em Arraial do Cabo, isso aí é uma grandeza. Pratos à base de pescado, é muita coisa gostosa produzida em Arraial do Cabo, com o selo de gastronomia de Arraial do Cabo. A gastronomia local, a tradicional, ela é maravilhosa. Algum prato em específico? Aí eu sou amante da lula, né? E aí eu comi aqui um talharim com lula, que é uma das coisas mais gostosas que eu já provei na minha vida. Ai, pelo menos não foi aquela lula com tinta que um cara falou uma vez quando veio aqui. A gente fala muito aqui também da questão ambiental em Arraial do Cabo. E nessa situação, a gente sabe que o turismo ele é bom, ele traz um lado econômico positivo para a cidade, mas muitos turistas vêm aqui também e poluem a cidade, né? Não sabem como se comportar nessa situação, porque Arraial é muito beleza cênica, né? Muita natureza, enfim. É necessário que tenha um certo modo de agir, né? De cuidar da natureza, usufruir, mas sem prejudicar. Nessa situação, o que você faria para melhorar essa questão ambiental aqui em Arraial do Cabo? Arraial do Cabo, como eu falei, não tem mais para onde crescer, só para os distritos. E a gente não quer que cresça da mesma forma desordenada que a sede do município cresceu. E isso não é culpa do prefeito A, do prefeito B, do prefeito C. Isso aí foi a maneira que Arraial foi crescendo, que as pessoas foram descobrindo e que as próprias famílias foram crescendo, né? Você tem uma casa com uma família, pai, mãe e 2 filhos. Os anos vão passando e as pessoas vão morando, vai subindo, faz para o lado, faz nos fundos, faz na garagem. E assim a cidade foi crescendo. Houve uma tentativa de implantação de uma taxa de preservação ambiental. A gente está no meio de um paraíso ambiental e turístico, mas nada é feito para preservar. O setor turístico tem medo de que uma taxa de preservação ambiental afaste os turistas e visitantes, né? Mas Noronha vai muito bem, obrigado. As cidades que precisam preservar, porque a gente tem 2 caminhos, preservar ou acabar, né? Então, eu acho que uma das saídas é a taxa de preservação ambiental. As pessoas precisam precificar melhor, o que oferecem a nível de turismo, né? E não ficar caindo preço. Ah, André, você quer elitizar o turismo em nome da preservação ambiental? Não, mas turismo é uma atividade econômica. E toda atividade econômica ela tem que ser precificada em cima do que você oferece, né? A gente já falou aqui de cultura local, de uma cultura muito rica. A gente nem falou em turismo religioso, que nós temos aqui uma preciosidade dentro de Arraial do Cabo. A gastronomia de Arraial do Cabo, que é riquíssima, e as pessoas precisam viver isso. Você vai a uma cidade aqui, em São Paulo, você vai a Campos do Jordão, né? Você não consegue tomar uma long neck por menos de R$20. E por que Arraial as pessoas têm que estar se matando
pelo preço. Lá você não consegue estacionar um carro por menos de R$60. Eu tive lá há menos de um mês, né? Eu fui ver um pôr do sol, tem um pico lá para você assistir um pôr do sol, e é R$50 para entrar para assistir o pôr do sol, por pessoa, e mais 50 para estacionar o carro. Então, para você acessar o local para assistir o pôr do sol, que aqui na Praia Grande é o mais bonito que eu já vi, um grupo com 4 pessoas e um veículo, R$250 para assistir o pôr do sol. É óbvio que eu estou habituada ao pôr do sol da Praia Grande, eu não paguei. Mas eu falo para vocês que os meus R$50 não foram nada perto do que estava circulando ali de dinheiro. Porque eram filas e filas quilométricas, eram platôs assim, de estacionamento para assistir um pôr do sol. E aí você chega numa cidade com turismo consolidado, com meio ambiente preservado, a cidade inteira limpíssima, os meios de hospedagem faturando o ano inteiro, né? Os restaurantes faturando o ano inteiro. Por que não o Arraial do Cabo não pode nivelar dessa forma a precificação do turismo? Você comentou do caráter bucólico que a cidade tinha antigamente. Você percebia uma preservação maior ambiental naquela época em relação a hoje? Então, como eu falei, eu não tinha convívio, eu era uma visitante, eu era uma adolescente que vinha à cidade, né? Curtia a praia, curtia música. A questão ambiental, num todo, é uma coisa que as pessoas sempre falaram, mas a gente custou a assimilar, né? A gente não pode culpar nem o modo de vida das pessoas e como a cidade foi crescendo, atribuir, é o que eu falo, a governo A, B ou C. O mundo mudou. O mundo mudou e isso foi assim, né? Eu falei que professor tem 20 anos que a gente não se vê. O mundo mudou em 30 anos. 30 anos para vocês é muita coisa, que vocês não viveram isso. Para a gente é um lapso de tempo, né? A gente viu o mundo mudar e de uma forma muito acelerada. Só que hoje é urgente fazer alguma coisa, né, pela preservação ambiental. O que aconteceu nesse lapso foi muito acelerado e, na verdade, a gente nem sabia muito bem em que direção que esse trem estava indo. Mas a gente está hoje nesse patamar. Agora, Andréia, você que eu conheci como atuante no serviço social, né, que você se caracterizou agora há pouco como empreendedora na área do turismo. Isso. O que você vem desenvolvendo? Qual o tipo de trabalho que você vem desenvolvendo, né, nesse setor? Na verdade, professor, eu sou uma reles intermediadora, mas eu trato os meus clientes da forma que todo turista merece ser tratado e cobro por isso, né? Os meus clientes, eu ofereço a eles uma experiência desde o planejamento, né, da reserva, a tudo que eles vão fazer. Eu atuo não só com a reserva do passeio, com a reserva da hospedagem, mas eu vou te indicar o melhor restaurante de acordo com o seu perfil, a música que você gosta de ouvir. Eu vou indicar o melhor trajeto para que você vá e volte com segurança. Eu vou estar à sua disposição a todo momento. É assim que eu trabalho no setor. Eu sou uma Elis intermediadora, mas eu sou uma intermediadora de sonhos, de experiências, não só de turismo. Então, esse turismo de qualidade, né, digamos assim, interessa, né? Óbvio. Para você, né? Porque esse turismo de massa, tal como a gente se depara aqui, né, que digamos, um turismo selvagem, entre aspas, ele acaba, na verdade, trazendo esses prejuízos e não traz nem tantos recursos assim, não é? Eu acho que a praia está aí para todo mundo. A praia está aí para todo mundo. O Papai do Céu colocou ela aí para todo mundo. O pôr do sol está aí para todo mundo. Você vê, eu não quis pagar para assistir em Campos do Jordão, mas eu vou assistir aqui. Tudo está aí para todo mundo. Mas turismo
turismo é uma das maiores cadeias econômicas do mundo. Tem que precificar. Isso muda a realidade de uma cidade. Muda a nível de investimento, muda a nível de desenvolvimento econômico, muda a nível de educação. O turismo tem esse potencial. Ele pode mudar tudo. Eu sei que as pessoas resistem à questão da precificação. Eu quero aqui mandar os parabéns para o Rafael Braune, que eu acho que hoje ele é subsecretário de turismo e é o próprio secretário, porque eu vejo que, de uns anos para cá, a Arraial está investindo na questão da capacitação, no espanhol, em línguas, na qualidade no atendimento. Mas isso, culturalmente, esbarra numa dificuldade de avançar. Mas é um trabalho que precisa ser feito, está sendo feito, mas que aí já é um choque cultural. As pessoas precisam compreender que aquilo que eles têm para oferecer é caríssimo. Receber o turista é caro. E as pessoas não vão gastar aqui e vão gastar sorridentes em outro lugar, porque elas querem viver esse momento, mas querem ser tratados como reis que estão vivendo aquela experiência. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para os nossos minutinhos finais e a gente sempre pede assim, a pessoa que está aqui conosco no podcast que deixe um recado, uma mensagem envolvendo a cidade, ou sobre qualquer coisa que ache relevante, né? O que essa pessoa que eventualmente está nos ouvindo, né, de algum lugar, né? Essa é a vantagem, né, dessas tecnologias, né? A gente pode ter pessoas de diferentes lugares nos ouvindo nesse exato momento, que a gente não sabe nem que momento será esse, né? Porque no rádio não, era aquela coisa que ouviu, não ouve mais. Mas o podcast, um podcast fica ali guardado, então a qualquer momento alguém pode estar ali, né, nos ouvindo. Que mensagem você deixaria assim para essa pessoa que nos acompanhou nesse dia? Bom, eu falei muito sobre turismo, agora eu quero deixar uma mensagem como sua aluna lá do Serviço Social. Professor, atualmente está acontecendo um drama muito sério no bairro do Caiçara, Sabiá, distrito de Arraial do Cabo. É uma questão a qual eu participei há cerca de 10 anos atrás. Ele não é o dono, é o representante de um empreendimento, de um eco-resort, que tem uma estrutura internacional, é capital internacional, e o projeto é sensacional. Ele tem um compromisso de preservação da área, acho que 90% de área preservada, 10% com mínimo impacto. Porém, por conta de entraves burocráticos, ele não conseguiu avançar com o empreendimento. Novas moradias surgiram no bairro e hoje essas pessoas estão vivendo um drama terrível, terrível, de verem suas casas sendo derrubadas, estão tendo que abandonar o local. Isso é muita coisa, né? Isso é destruir uma vida, destruir uma família. Eu me recordo que, à época, eu organizei os moradores lá do local, através do movimento de mulheres. Nós participamos de uma audiência pública. Eu conversei com o senhor Manel, nós levamos uma proposta e ele concordou em transformar o bairro Caiçara no primeiro bairro ecológico do Brasil e de garantir que com energia eólica, com coleta seletiva. Eu não sei em que momento isso se esgarçou. Há muito tempo eu não vou ao bairro Caiçara, mas eu sei que hoje ele está lá. São anos e anos tentando avançar com o empreendimento, que é um empreendimento importante, porém, são vidas humanas, são famílias também muito importantes. E eu gostaria muito que a justiça, que o poder público, que os moradores e que o proprietário lá do empreendimento, o senhor Manuel, que as pessoas encontrem o caminho do bom senso, né? A gente sabe que a preservação ambiental é muito importante, a gente sabe que a Restinga é muito importante, a gente sabe que é uma área de proteção permanente, mas são vidas. E que prevaleça o bom senso ao tratar dessas vidas humanas. Bom, então chegamos ao fim. Te agradeço muito, né, ter arrumado um espaço de tempo aí para vir aqui falar com a gente, né? Foi muito bom te ver novamente. Obrigada pelo convite, obrigada, equipe, obrigada, professor.
O PodCac é uma iniciativa do Campus Arraial do Cabo com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ. A coordenação é do professor João Gilberto, com a participação das bolsistas Maria Paula Lopes e Zandara Pereira. Supervisão e orientação técnica do professor Rafael Riso.